Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti, encerrando o mês de setembro de 2025, para aqueles que estão nos assistindo no momento em que o programa está indo ao ar. Muito obrigado por vocês nos acompanharem nessa nova fase do programa, com o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Nós já fizemos 5 programas dessa nova série, já estudamos 10 questões desse livro, como eu falei lá no começo. Nós vamos procurar sempre estudar 2 questões por programa, porque são questões curtinhas. Então hoje nós vamos ler a questão número 11 e a questão número 12 do livro do Marcel Benedetti. Então vamos lá, vamos ver o que ele preparou para a gente. Estamos estudando o capítulo Progressão da Alma Animal, questão número 11, um trecho do livro dos Médiuns. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem, precisavam compreender. Porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão, até a extinção de suas raças. Antes de ler aqui o comentário do Marcel, é bom a gente deixar claro que até comentei isso no programa anterior. A gente tem que estudar a doutrina espírita de uma forma ampla. Se a gente pegar algumas questões isoladas, alguns trechos isolados, a gente vai ter algumas interpretações que não correspondem à realidade. Então, vamos ver o que o Marcel comenta aí em relação a esse trecho do Livro dos Médiuns, que dá a entender aí pode dar margem aí algumas interpretações equivocadas, principalmente no meio espírita. Como comentário, usaremos um outro trecho da codificação, o Livro dos Espíritos, questão 602. Pergunta: os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou por força das coisas? Resposta: pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Aqui fica explícito que os animais progridem como o homem, isto é, sujeito às mesmas leis do progresso. O espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, provavelmente estava se referindo aos corpos dos animais, que não progridem. Os corpos serão sempre os mesmos modelos usados para a manifestação dos espíritos, sem que se altere com o passar do tempo. Viu só? Por isso que eu falei que a gente precisa estudar de uma forma ampla. Como dissemos, a evolução das espécies, na verdade, não ocorre, pois surgem novos modelos corpóreos em substituição a outros menos eficazes, mas são modelos pré-existentes, incluídos pela vontade dos espíritos encarregados das atividades da natureza do nosso planeta. Então, quando a gente pega lá aquele trecho do Livro dos Médiuns, os animais não progridem, serão sempre os mesmos, tem até mais para frente um trecho que fala que os cães serão sempre cães, os gatos serão sempre gatos, enfim. O que ele quer se dizer aqui, no caso o espírito Erasto, é o corpo dos animais. O corpo físico, aquele molde preparado para receber um cão, um gato, um cavalo, um boi, enfim. Aquele modelo físico sempre será o mesmo, sempre. O que não significa que o princípio inteligente ou o espírito que vai habitar aquele corpo, ele não vai progredir. Até porque a gente viu lá na questão do Livro dos Espíritos, que os animais progridem por força das coisas, ou seja, com a ajuda do plano espiritual, com a ajuda dos amigos espirituais. O espírito daquele animal habita por um determinado período o corpo de um cachorro, de um gato, enfim, de um cavalo, até que um dia chegará a fase de humanidade, porque aquele espírito está progredindo. Assim como nós humanos. Hoje nós estamos nesse corpo físico humano. Quando formos habitar o mundo superior, talvez a constituição física desse mundo superior seja diferente da nossa, e por isso o humano de um planeta Júpiter, por exemplo, talvez o corpo físico daquele ser que habita Júpiter seja diferente do nosso, pela constituição física do planeta Júpiter, por exemplo, que é diferente da nossa. Se a gente pegar aqui, se nós de alguma forma a gente conseguir sair daqui com o nosso corpo físico e chegar em Júpiter,
nosso corpo não vai resistir àquela constituição física. Os astronautas, quando estão no espaço, a gente vê lá eles com toda aquela parafernália, né, de equipamento, né, de vestimenta, porque no espaço existe uma outra constituição física, uma outra atmosfera que não comporta o nosso corpo físico. E é mais ou menos isso que acontece em relação à nossa evolução, passando por várias fases evolutivas, animais até chegar à humanidade. Então o nosso espírito progride, o nosso espírito está em constante evolução, mas aquele corpo físico sempre será o mesmo. Então, se por exemplo, vamos imaginar, tá? Eu acho que ainda não cheguei nesse ponto, mas vamos imaginar que esta seja a minha última encarnação aqui na Terra e que na próxima eu já tenha condições e já tenha merecimento de ir para um planeta mais evoluído, para Júpiter, por exemplo. O meu espírito, o meu perispírito, ele terá que se adaptar à constituição física daquele planeta. Ele sofrerá uma, entre aspas, modificação para habitar aquele corpo físico. Agora, se na próxima encarnação eu continuar vivendo na Terra, não vai precisar de uma adaptação. Eu vou ter apenas um corpo físico semelhante a este. Talvez eu venha como mulher, talvez eu já tenha sido mulher numa encarnação anterior, talvez eu venha, sei lá, loiro, com uma cor mais escura, com uma cor mais clara, não importa. Mas a constituição física do corpo humano será a mesma. O meu espírito vai habitar um outro corpo, de um outro ser humano. É mais ou menos isso que acontece. Então, por isso que esse trecho do Livro dos Médiuns, né, ele é muito, não vou dizer polêmico, mas quando a gente lê isoladamente, a gente às vezes acaba tendo interpretações um tanto quanto equivocadas. Um outro trecho aqui, que eu até achei que o Marcel iria comentar, está bem no começo aqui, ó, vou até voltar aqui o slide, ó. Deus colocou os animais como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Lendo esse trecho aqui, então a gente pode chegar à seguinte conclusão. Então não tem problema eu comer a carne de um animal, se lá no Livro dos Médiuns está dizendo isso. Vale lembrar que a codificação espírita ela foi escrita no século XIX. Não se falava naquela época, por exemplo, de vegetarianismo. Era algo que ainda não fazia parte da sociedade daquela época. Então, para a sociedade daquela época, do século XIX, comer animais, comer a carne dos animais era algo normal. Então não significa que, então está lá no Livro dos Médiuns, eu posso comer carne. Hoje nós já temos condições nós já somos evoluídos o suficiente para entender que nós hoje não precisamos mais. Talvez naquela situação, naquela época, fosse necessário, porque não tinha outras possibilidades. Mas hoje nós já temos condições. E já temos condições, principalmente, de respeitar e proteger os nossos irmãos animais. Isso não mudou. A questão da alimentação, né, a gente tem que sempre entender o contexto da época em que foi escrita determinada obra. E no caso das obras espíritas, né, da codificação espírita, foram escritas no século XIX, onde existia uma outra mentalidade da sociedade na época. E talvez falar de vegetarianismo abertamente nas obras da codificação talvez não fosse tão interessante, talvez não fosse despertar as pessoas naquela época. Hoje nós já tivemos o nosso despertar. Tem muita gente que continua adormecido, mas já temos outras condições, outras possibilidades. Questão número 12 do livro Os Animais conforme o Espiritismo. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira. Mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não existia um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável e que um dia, talvez, tome lugar entre as verdades científicas incontestes. Um trecho do livro A Gênese, capítulo 10, item 23. E aí os comentários do Marcel em relação a esse trecho. Os livros da codificação foram escritos há mais de 150 anos, né? Hoje estamos aqui já há muito mais tempo que isso, né? Naquela época, não se conheciam aprofundadamente as bases evolutivas das espécies, nem os pilares da genética que são conhecidos hoje em dia.
qualquer argumento que o espírito de verdade usasse não seria compreendido pelas pessoas daquele tempo. Falei agora há pouco sobre isso, em relação ao consumo de carne, né? Por isso diz, quem sabe, lá no trecho do livro A Gênese que a gente viu. Isso não significa que o espírito da verdade não soubesse, mas que ele não teria como explicar as bases evolutivas às pessoas que não conheciam a ciência de hoje. Naquela época nem se cogitava a respeito de DNA ou de código genético. Não se poderia dar maiores explicações a pessoas ignorantes. Mas ele recomendou que aguardasse, pois a ciência teria posteriormente explicações incontestáveis e hoje nós já as temos. Kardec sempre disse, né, que o Espiritismo é uma doutrina em desenvolvimento. Foi escrita no século XIX, as bases doutrinárias foram escritas lá no século XIX, mas algumas coisas foram se aperfeiçoando de lá para cá. E Kardec sempre recomendou que nós acompanhássemos o progresso da ciência para que a doutrina espírita sempre fosse uma doutrina progressiva. Então, a gente não pode ficar preso a determinadas situações, a determinadas informações que foram escritas numa época em que não se tinha pleno conhecimento. Hoje nós não temos pleno conhecimento de certas coisas. O que a gente está falando aqui hoje, 2025, daqui a 10, 20, 30 anos, algumas coisas talvez já estejam mais avançadas, no sentido da gente ter uma amplitude de conhecimento, que a gente consiga daqui a 10, 20, 30 anos ter outras possibilidades que hoje talvez para nós seja difícil de compreender, de entender e principalmente de praticar. Se hoje nós estamos melhorando, mas ainda temos, por exemplo, dificuldade em entender o consumo de carne, por exemplo, ainda hoje, infelizmente, nós vemos aí rodeios acontecendo, colocados, né, como práticas de entretenimento, né? Tem gente que ainda acha isso um entretenimento. Quem sabe daqui a alguns anos a gente olhe para trás e veja, puxa, como a humanidade era primitiva, né? Nesse sentido. Quanto a gente já evoluiu. Muita coisa já melhorou. Hoje nós já temos, por exemplo, leis aqui no Brasil que proíbem os testes em animais para a produção de cosméticos. Saiu recentemente aí uma lei. Ainda bem, né? Que hoje nós já temos essas condições. Que hoje a sociedade já entendeu que não precisa subjugar os animais para certas coisas. Para outras ainda as pessoas ainda não acordaram. Mas eu tenho fé, tenho convicção e tenho confiança de que daqui a algum tempo será muito triste a gente pensar que um dia para a sociedade era comum, por exemplo, se comer carne. Que era comum, por exemplo, você abandonar um animal com leis tão brandas, né, que infelizmente, né, às vezes a gente vê casos, né, de abandono e, né, de prático realmente pouca coisa acontece. Se entre os humanos também não acontece, né, imagine com os animais. Mas eu tenho certeza que daqui a algum tempo a nossa sociedade, de um modo geral, estará evoluída o suficiente para entender que todos nós temos o mesmo direito à vida, todos nós precisamos respeitar uns aos outros, sem subjugação, sem criar nenhum tipo de constrangimento em relação ao seu semelhante. Para isso, a gente vai precisar dar passos na nossa evolução, que é o que a gente está tentando fazer. E para que esses passos ocorram, nada melhor do que o conhecimento. Nada melhor que mentes sejam despertas para que as coisas possam começar a acontecer. Foi o que o Marcel fez, deixou o seu legado através de suas obras, principalmente para os espíritas, e é o que a gente tenta minimamente fazer aqui. Trazer o conhecimento que o Marcel nos deixou e deixar aí à disposição daqueles que tiverem ouvidos de ouvir. A nossa parte a gente está fazendo e a gente conta muito com a colaboração de todos vocês que nos assistem, para que repassem essas informações, para que sejam instrumentos da paz de Deus aonde quer que vocês estejam, dando o exemplo, dando, não gosto muito dessa palavra, mas dando o testemunho
com ações daquilo que vocês estão aprendendo. Seja aqui nos nossos programas, seja em outras obras, enfim. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente precisa passar adiante e exemplificar o conhecimento que a gente aprende. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.